Convido agora para a sua explanação Décio Iandoli Júnior, médico cirurgião, que irá falar pela Associação Médica Espírita do Mato Grosso do Sul. Bom dia a todos. Eu preciso confessar uma coisa para vocês. Eu tô até meio cabisbaixo ali. Essa questão do aborto é feio o que eu vou falar aqui, mas eu tenho que admitir, eu estou desanimado. Sabe, porque é uma coisa tão óbvia, a gente tem evidências tão fortes. E quando eu fui preparar, porque a gente com pouco tempo é mais difícil da gente falar. E eu fui olhar na internet, nossa, me deu um desânimo tão grande, porque assim, eles jogam uma cortina de fumaça sobre as verdades que são tão fortes e tão óbvias, né? Para defender direitos individuais das pessoas. Uma das coisas que eu aprendi, a diferença entre ética e moral, a ética é a ciência ou a área do conhecimento humano que busca o bem comum. O bem comum é aquele que serve a todos indiscriminadamente. E a moral é aquilo que é considerado como certo ou errado por um grupo de pessoas em determinado lugar por um determinado período de tempo. A moral, ela predomina sobre a ética. E as pessoas que são formadoras de opinião, e aí a responsabilidade da mídia, dos jornalistas, esse pessoal, eles estão tendo uma atitude irresponsável. Então, quando você vai colocar uma pesquisa no Google sobre mortalidade materna infantil gerada pelo aborto, por exemplo, você vai cair, as 10 primeiras referências são de sites abortistas, que defendem o aborto. Então, se a defesa contra o aborto é uma questão dogmática, defender o aborto também é. Só que você está defendendo o aborto contra os direitos primordiais do ser humano. E quando a gente vai fazer um seminário, quando a gente vai fazer uma palestra, quando a gente vai falar, né, é como a Juliana falou que a gente fala, esse é o meu desânimo, a gente fala para quem já sabe. Então, eu não sei como é que nós vamos resolver isso. Gente, acho que é só esperar 2019 mesmo. Né? Porque como é que nós vamos resolver isso? Então, eu estava ali até meio triste, porque eu falei assim, puxa, mas será que vale a pena, né? Quer dizer, está errado, eu não posso desanimar desse jeito, né? Mas eu não tinha como começar a minha fala antes de abrir meu coração, porque, meu Deus, né? A gente luta por um mundo melhor, a gente acredita na renovação do planeta, a gente acha que está na hora das pessoas se conscientizarem, mas parece que você olha em volta e só vê deserto. Parece que as pessoas ainda não tomaram consciência do óbvio. Quanto mais a ciência avança e quanto mais a gente conhece sobre a vida, sobre o ser humano, mais claro fica isso. E aí você pega pessoas que são expoentes da medicina brasileira, expoentes da cultura, e elas ganham um destaque gigantesco na mídia para falar contra a vida. Você chegar em 2015 e falar que a mulher tem direito sobre o corpo dela e considerar o aborto como um direito da mulher, isso é ridículo. É ridículo juridicamente, é ridículo psicologicamente, é ridículo dentro da ciência médica. E isso é tão evidente que não tem nenhum segredo sobre esse assunto. Não existe segredos. É tudo muito claro. Então, sabe, acho que a gente, como disse a Juliana, a gente tem que perseverar. Né? Tem que perseverar, porque quando eu estou assim, do jeito que eu estou agora, né, que eu fiquei mexido com as exposições, eu fico pensando na doutora Marlene, sabe? Porque assim, quando estava tudo muito ruim, a gente estava muito mal, assim, achando que estava indo a vaca para o brejo, ela falava assim, meu filho, se acalme, porque Jesus está no leme. Olha, a única coisa que acalma meu coração, saber que Jesus está no leme. E depois que ela desencarnou, eu tive um contato mediúnico com ela,
E eu estava muito mal também pelas mesmas questões. A gente agora brigando contra a legalização da maconha, né? Pensando nas pessoas. E eu muito mal, assim, eu fiz uma prece, estava no dia do meu evangelho, e depois da prece eu ouvi a voz dela. E ela falava assim para mim, se acalma, Décio. Quando eu estava aí, eu também ficava desse jeito. Mas do lado de cá eu vejo que está tudo no lugar certo. As coisas estão acontecendo como devem acontecer. E as pessoas certas estão nos lugares certos. E tudo vai terminar bem. Aquilo me acalmou. Mas você vê, eu já estou assim de novo. Não é? Então, a gente tem pouca fé. Talvez essa pouca fé ela seja útil quando a gente se revolta. Quando a gente resolve que não dá para ficar mais inerte ou impassivo diante desses escalabros que a gente está vendo. Sabe? Eu estava conversando ontem, né, na quinta-feira na reunião, a gente discutia lá, depois da reunião da AME, a gente não pode descambar para a política. Porque a gente tem essa história que a política descamba. Política é uma arte necessária para a humanidade. Então a gente vai ter que participar disso também. Como? Informando as pessoas. Então, talvez, para vocês que são contra o aborto, essa mesa seja muito útil, porque vai trazer recursos para que você possa discutir isso. Para que você possa, numa mesa de jantar, numa festa de aniversário, você tenha argumentos que impactem as pessoas para elas pararem para pensar que elas estão sendo conduzidas como patinhos num efeito de manada que está levando a humanidade para um lado que interessa para eles, não para a humanidade. Então não é uma questão ética, porque eles não estão pensando no bem comum. Uma Constituição maravilhosa dessa, como a gente tem, que foi uma conquista enorme da nossa nação, e agora eles desvirtuam tudo. O aborto no Brasil, não se enganem, já está legalizado. Porque qualquer menina que chegue num hospital e diga que foi estuprada, ela não precisa passar por nenhuma... Ela não precisa provar que ela foi estuprada, ela não precisa passar por corpo de delito, ela tem direito ao aborto. E quando o Ministério da Saúde decretou essa deliberação, o Conselho Federal de Medicina foi contra. E eles não conseguiram fazer com que o aborto crescesse no Brasil, porque a ideia era essa. O PT nunca escondeu que ele quer liberar o aborto no Brasil, nunca escondeu. Está na carta de intenções, no plano de governo, antes do Lula ser presidente. E até hoje eles estão lutando para conseguir aprovar. E tem uma frente parlamentar contra o aborto. A doutora Marlene não foi uma nem duas vezes que ela correu para pegar um avião correndo para ir para Brasília, para, junto com outras entidades, brigar lá para impedir que esses projetos de lei fossem aprovados. Eles chegaram a fazer uma manobra para aprovar de madrugada o projeto de lei. Isso é bem comum? Você fazer por baixo do pano, quando todas as pesquisas mostram que mais de 90% da população brasileira é contra o aborto? Somos nós, isso é democracia, somos nós que escolhemos nosso destino? Então, eu não sei mais o que a gente tem que fazer. Eu não sei se isso que a gente está fazendo é suficiente. Sabe? Mas se eu não estivesse me indignando, aí eu acho que ia estar pior do que está. Porque se eu ainda tenho a capacidade de me indignar, é porque ainda eu tenho força para lutar contra. A hora que a gente aceitar, eu acho que aí acabou. A hora que a gente não se indignar mais, acabou. A gente teve a oportunidade de fazer um seminário sobre o aborto da Anicef. Vocês viram o Jackson? Eu tenho uma lista, tem um site na internet, tem uma lista com mais de 18 crianças com até 4, 5 anos de idade. Sabe? E se fosse para morrer com 2 horas, por que você vai matar antes? Se eu soubesse que quanto tempo eu tenho de vida, isso daria algum argumento para eu interromper a minha vida em algum momento? Ah, eu tive uma visão, eu sei que eu vou morrer num acidente de carro amanhã, então, em vez de morrer num acidente de carro, eu me mato hoje.
Qual é a ordem que isso traz? Porque eu não quero sofrer no acidente do carro. Mas de hoje para amanhã não vai acontecer nada na sua vida. Né? Então, eu não sei. Eu não sei o que a gente tem que fazer. Né? Eu estou expondo aqui a minha indignação e meu desespero mesmo, às vezes. Porque eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa, mas eu não sei mais o quê. Porque falar parece que não adianta. E a gente fala, as pessoas ouvem e elas concordam com você, mas nada muda. Né? E aí você ouve espíritas falando a favor do aborto. Aí é o caos. Aí acabou. Puxa, o que ele sabe sobre o espiritismo? Tudo que ele sabe do espiritismo fala contra isso. Não é? E aí ele vem defender e ainda diz que está no livro dos espíritos. Eu não sei, pessoal. Não sei que caminho nós vamos conduzir. Só mesmo lembrando a doutora Marlene. E se Jesus está no leme, né? Ou esse povo pula do barco, ou eles vão ter que ir junto. Né? Vão ter que mudar. Bom, eu tenho muito pouca coisa para colocar. Aliás, já foi colocado quase tudo que eu tinha para dizer. Mas eu queria lembrar alguns pontos fundamentais com relação aos aspectos epidemiológicos do aborto. Eu trouxe alguns dados que foram retirados da internet, e é interessante isso também, porque se você for procurar artigo científico que fala sobre complicação de aborto, você não acha. Você acha só os que falam a favor. Então tem assim, uma orquestração mesmo para que as coisas não sejam colocadas. Então eu trouxe esse dado que eu considero fundamental. O aborto provocado é um procedimento traumático com repercussões graves para a saúde mental da mulher, produzindo um luto incluso, devido à negação da ocorrência de uma morte real. Isso é uma coisa para as psicólogas, porque é uma sequela de um ato médico. Né? São vários artigos científicos que falam sobre esse assunto, e agora, com o aborto de anencéfalos e mal-formados, isso piorou muito. Porque você tem uma mãe que tem um luto, porque a mulher que engravida, mesmo que ela não se considere mãe, ela é. Biologicamente ela é mãe, instintivamente ela se considera mãe. Então, aquelas mulheres que têm um aborto espontâneo, nas primeiras semanas de gestação, ela tem o luto. Porque ela aceitava aquela criança como filho dela e ela perdeu o filho. Então, ela tem o processo de luto que vai se dar de uma maneira fisiológica ou não, dependendo do meio, das condições psíquicas dela. Mas ela está dentro de uma condição normal de luto, como uma mulher que perde um marido, ou como uma mãe que perde um filho já adulto. Então ela vai sofrer e ela vai passar por processo de luto e ela vai resolver esse luto. Quando ela faz o aborto provocado e ela nega a maternidade, ou quando ela tem uma criança mal formada e ela faz o aborto para não ter a criança mal formada, o luto ele vai existir fisiologicamente e psicologicamente, mesmo que ela não aceite isso como um luto. E aí ela gera o chamado luto incluso, porque ela vai ter o luto sobre um cadáver que não existe, uma entidade que ela não aceita. Um filho que ela tentou ignorar, mas que ela não conseguiu. Então eu falo que o luto incluso é a mesma coisa que você pegar o lixo, colocar embaixo do tapete e achar que o lixo vai desaparecer. Ele não vai desaparecer, ele vai apodrecer. E cada vez vai ficar pior. E chega uma hora que você está sentindo um fedor na sua casa e não sabe porque você nem lembra mais que você pôs o lixo embaixo do tapete. Né? E aí que é a complicação. Né? E os trabalhos estão mostrando isso. Que as mulheres que abortaram, mesmo em países em que não existe nenhuma pressão social, moral, religiosa, essas mulheres elas têm uma incidência de doenças psicológicas que é até 30% maior do que a população normal. Então, essas mulheres, isso já está sendo chamado em medicina como síndrome traumática pós-aborto. E existem vários artigos que mostram isso de maneira muito clara. Já existem algumas entidades na Europa, na Holanda, nos Estados Unidos, na Espanha, de mulheres que têm doenças psicológicas, a maior parte delas é quadros depressivos graves, e que foram diagnosticadas como síndrome
traumática pós-aborto. E essas mulheres se juntaram numa instituição que hoje está processando o Estado, porque o Estado forneceu o aborto para elas sem avisá-las que elas estariam se expondo a uma maior incidência de doenças psíquicas. Né? Então você vê que engraçado, né? Tem as mulheres que estão brigando para ter o aborto e aquelas que estão brigando porque tiveram. Porque as consequências médicas já são bem medidas. Esses aspectos epidemiológicos. Além disso, a gente tem que levar algumas coisas em consideração. É o seguinte, essa questão da saúde pública. O aborto, no Brasil, ele é proibido. Então, eu trabalhei 7 anos na Zona Leste, em São Paulo, como cirurgião. Eu cansei de operar as meninas com útero perfurado. Era muito comum a prática lá de fazer o aborto com agulha de crochê. A de crochê que é a comprida, né? Tricô, agulha de tricô. Elas estavam com o útero mole por causa da progesterona. Aí elas vão lá na abortista, no fundo do quintal, e a mulher enfia aquela agulha no colo do útero e fica cutucando até ter a hemorragia. Aí, geralmente, ela matou o feto. Aí ela chega lá com a hemorragia e aí o ginecologista tem que fazer a curetagem para salvar a vida da mãe. E muitas vezes essa agulha, ela fura o útero e fura o intestino. Geralmente essas meninas que faziam isso, elas estavam fazendo isso escondido. Então elas não iam, elas deixavam para ir no pronto-socorro quando elas já estavam muito mal. E não foram poucas as que eu vi morrer por causa disso. A gente abria o abdômen cheio de pus, com peritonite, às vezes com necrose já de alça intestinal. Então, isso é um problemaço de saúde pública, não tem dúvida nenhuma. Mas então, se eu legalizar o aborto, isso vai acabar? Bom, não vai acabar. Não vai acabar por vários motivos. Primeiro, a menina que fez o aborto clandestino, ela não vai, se ela é menor de idade principalmente, como é que ela vai no SUS para fazer um aborto? O médico que está lá, ele vai fazer o aborto numa menor sem um responsável? Então, onde é que essa menina vai fazer aborto? Na agulha de tricô. Não vai mudar isso aí. Não vai mudar. Não é? E mais do que isso, nos lugares onde o aborto foi legalizado, o que aconteceu? O número de abortos cresceu cerca de 40%. Então, se eu tinha no aborto ilegal um índice de mortalidade que gira em torno de 35%, que é a estatística que a gente tem no Brasil, então 35% das meninas que fazem aborto ilegal, elas morrem por causa disso. O aborto legal, que é feito no hospital, sob todas as condições, ele tem um índice de mortalidade que gira em torno... O índice de mortalidade é baixo. O índice de morbidade, que é a morte mais as sequelas, gira em torno de 25%. Tem um trabalho na Dinamarca que mostra que as mulheres que nunca fizeram aborto, elas têm 3 vezes... A vida delas é cerca de 3 vezes maior do que as mulheres que fizeram aborto. As mulheres que fizeram aborto, elas têm complicações do aborto que abreviam a vida delas, em até 3 vezes, quando comparadas às mulheres que não fizeram aborto. Eu imagino que as sequelas agudas que o aborto pode provocar, como qualquer procedimento cirúrgico, deva levar uma porcentagem pequena dessas mulheres à morte, porque é um procedimento com um risco mais baixo do que aquele realizado, obviamente, em condições não ideais. Porém, com a liberação e o aumento do número de abortos que é realizado, e o aborto passa a ser um procedimento de controle de natalidade, o número absoluto de mulheres que morrem pelo aborto é maior do que o número absoluto de mulheres que morriam no aborto clandestino. Ou seja, você está liberando o aborto para proteger as mulheres, você vai matá-las. E se você não matá-las, você vai sequelá-las, porque o índice de esterilidade é muito alto e a quantidade delas que vai desenvolver depressão grave é 80% maior do que as mulheres que não fizeram aborto. 80%. Então você está decretando que essa mulher vai ter problemas emocionais. Não é? Os aspectos epidemiológicos é o aborto inseguro, que eu estou falando agora. O aborto seguro aumenta até 30%. Em cada 100 abortos legais, 3 complicam, e a mortalidade é menor em porcentagem, mas nem sempre em números absolutos.
Se você pega o gráfico lá, o hemisfério norte do nosso planeta, quase todos os países têm o aborto legalizado. Quase todos. O hemisfério sul é que tem menos. A estimativa que a Organização Mundial de Saúde faz é que são praticados cerca de 53 milhões de abortos por ano. Gente, 53 milhões de abortos por ano. Quantas mulheres morreram nesses abortos? Quantas mulheres ficaram com sequelas emocionais nesses abortos? Não é? Vamos descer. Então, a esterilidade, a síndrome traumática pós-aborto que eu já falei, pode passar, do luto incluso. Esse eu já falei, pode passar. Esses outros 3 trabalhos que falam sobre o sentimento de culpa do luto, que vai surgir independentemente do aborto ter sido feito clandestinamente ou legalizado, isso não muda nada. Não é? Porque tinha alguns argumentos que falavam assim, a mulher se sente culpada porque ela foi no clandestino, ela fez um negócio ilegal, e é por isso que ela está triste. Bom, aqui no Brasil é até piada falar um negócio desse, que a gente vai se sentir culpado porque faz alguma coisa ilegal. A gente vive fazendo coisa ilegal, não é? Que os advogados não nos ouçam. Pode passar o próximo. E os aspectos éticos, que o corpo da mulher é diferente do corpo do embrião, isso biologicamente e imunologicamente é a mesma coisa. O custo para o sistema de saúde. Então, aqui, nós moramos em Campo Grande, né? Não moro mais em Santos, faz 6 anos, família. Mas aqui em Campo Grande, um dos hospitais mais importantes é a Santa Casa. A minha mulher trabalha lá, ela é cirurgiã pediátrica. Quantas vezes ela estava com uma criança com apendicite e ela tem que esperar para operar a criança 12 horas, 24 horas depois do diagnóstico, porque o centro cirúrgico não tem vaga. Entra um, sai outro, entra um, sai outro, entra um, sai outro, entra um, sai outro, e é politraumatizado, e é acidente, é abdômen agudo. Aí você vai tirar uma sala para botar uma mulher lá para fazer aborto. Porque é um direito dela. Você vai usar hospital, você vai usar anestésico, você vai usar material de um SUS que não tem dinheiro para pagar a sua apendicite para fazer um aborto. Porque é direito da mulher. Não é? Não, o direito da mulher é de receber a educação. O direito da mulher é de ser tratada porque ela não sabia que ela ia ficar deprimida porque ela fez o aborto. O direito da mulher é de ser apoiada quando ela estiver grávida. Até se ela não quiser ter o filho, para ela ser apoiada, para ela poder fazer dar o filho para adoção depois. É isso que a gente precisa fazer. E não ir lá e botar ela no centro cirúrgico para colocar mais uma coisa dentro de um sistema caótico e falido, que é o nosso sistema de saúde no Brasil. Né? Então, e depois as complicações que ela vai ter, porque nós vamos ter que tratar também. Vai ter que tratar. Aí ela vai ficar estéril, ela vai querer ter filho depois, é um direito dela. O governo paga a fertilidade? Alguém aqui sabe de algum procedimento que eu quero ter um filho e minha mulher não pode ou eu não posso? O governo vai pagar para eu ir numa clínica de fertilização? Pois então. Então, o melhor caminho é esclarecimento e uso de métodos contraceptivos. O próximo. Então, a conduta médica, que eu acredito, é uma conduta preventiva, através da orientação sexual, que já foi falado, um atendimento ginecológico gratuito mais barato que o aborto, não é? Previne não só a gravidez indesejada, como um monte de outras afecções. Gente, eu estava conversando com os alunos da Uniderp, eles estiveram agora para fazer um atendimento lá, num bairro longe, distante aqui de Campo Grande. As meninas, agora é moda, não sei se vocês estão sabendo disso, fazer orgia. Elas se juntam no domingo para fazer orgia. As meninas com 14 anos, 15 anos, vão participar de orgia. E elas contam dando risada, contando para a acadêmica de medicina, dando risada. Ah, é legal, agora é moda, a gente vai na casa de alguém, junta lá uns 5 meninos, umas 5 meninas, 8 meninas, e a gente fica transando lá. Meu Deus do céu! Tem que dar escola para esse povo, gente. Tem que dar educação para essa gente.
Elas estão perdidas. Ela fala assim, sabe qual é o status no bairro dela? É a menina com 15 anos, 14 anos, passear com um carrinho de bebê. Mostra maturidade. Olha a fala da menina. 14 anos. E nós estamos lutando para aprovar aborto. Não dá para entender. Não é? E aí, então, além disso, eu vou prevenir AIDS, eu vou prevenir sífilis. Sífilis é um negócio medieval. Está cheio de casos de sífilis. Eles transam sem camisinha. É gonorreia, sífilis. Está voltando sequela de sífilis. Nós estamos em 2015, meu Deus do céu. E a gente está preocupado com o aborto. Vamos dar escola para essas meninas, vamos orientar, vamos ensinar a usar preservativo. Não é? Vamos dar uma opção para ela de lazer, em vez de fazer orgia no domingo. Vamos dar alguma orientação ética para essa pessoa, porque é isso que ela está precisando. E depois que a coisa já aconteceu, e para quem já aconteceu, que está cheio, vamos dar o apoio psicológico, psiquiátrico. Também nunca vi ninguém conseguir, pelo SUS, um atendimento psicológico prolongado, que dê tempo de você fazer uma psicoterapia que dê algum resultado. Você manda para a psicóloga, você consegue, mesmo no convênio, dois atendimentos, acabou. Mas ele vai fazer mágica? Vai fazer lá uma pagelança para resolver o problema psicológico do paciente? Não vai resolver. E a gente está querendo aprovar o aborto no Brasil. Não é? Pode passar. Então, eu trouxe para encerrar aqui essa fase da doutora Marlene, que nós vamos concluir, baseados na ciência, que a vida do embrião não pertence à mãe, ao pai, ao juiz, à equipe médica ou ao Estado. Pertence exclusivamente a ele mesmo, porque a vida é um bem outorgado e indisponível. Isso é claro e óbvio. E uma frase da Madre Teresa de Calcutá, está no próximo slide, que diz o seguinte: um país que aceita o aborto não está a ensinar os seus cidadãos a amar, mas a usar a violência para obter o que querem. É por isso que o maior destruidor do amor, do amor e da paz é o aborto. Quando a gente aprova o aborto, a gente está dizendo que é possível matar, e a gente aceita isso. Quando a gente aprova o uso de maconha, a gente está dizendo que é possível usar alucinógenos, e a gente aprova isso. Se você quer resolver o problema legal, porque você tem um problema policial, você tem que dar educação para essas pessoas e não liberar para elas fazerem o que elas quiserem, porque elas não sabem o que elas estão fazendo. Ou você acha que aquela menina que vai participar da orgia amanhã, ela sabe o que ela está fazendo? Aquela outra que está... o ano que vem eu vou estar com um carrinho de bebê também na rua, aí todo mundo vai olhar para mim e falar: nossa, ela já é uma mulher. Tinha que dar uma boneca para essa menina, não um filho. Muito obrigado.